Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e hoje nós estaremos falando aqui nessa videoaula, né, sobre a Grécia Antiga, mas focando apenas dois assuntos, tá bom? A origem do mundo grego e o período da Grécia Homérica, tá bom? Então vamos lá, né, falar sobre o meio físico. A Grécia, gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que ela é dividida, né, a parte histórica e geográfica. Na questão geográfica, a gente consegue observar, aqui eu peguei esse mapa, que ele tá bem exemplificado, tá bom? E aqui tem as divisões. Então, temos aqui a Grécia Peninsular de Rosa. Vocês se lembram lá, né, o que é uma península, que a gente já tinha, né, explicado em aulas presenciais. É um pedaço de terra, né, banhado por três lados, né, por água, por mar. Então, nesse caso aqui, temos essa região aqui peninsular. Também temos, né, a Grécia insular, que seria o quê? Aqui as ilhas, né, os conjuntos de ilhas, que nem dá para vocês observarem aqui de vermelho. Temos também a terceira divisão, que é a Grécia continental, que vocês estão vendo que essa parte aqui, né, ela pertence ao continente. E temos a Grécia oriental, que seriam as colônias gregas, que dá para vocês observarem aqui de amarelo, tá? Essa região aqui, vamos falar que é a região peninsular, tá bom? E os gregos, eles chamam ela de Elade. E ela é, né, 80% aí mais ou menos composta de montanhas e apenas 20% aí de planícies e terras férteis, tá? Então, isso daí é muito importante eu estar frisando, comentando aqui com vocês logo de início. Então, não é uma terra tão fértil que nem a gente estudou lá, Egito, né, e a região da Mesopotâmia. A parte da agricultura, eles, né, essas terras agricultáveis aí, eles plantavam principalmente trigo, uva e azeite. Rebanhos, criação de cabra, tá, gente? Outros animais mais pesados ficava até difícil por conta dessas áreas montanhosas aí. Além disso, né, eles eram muito ricos em minério. Então, tinha cobre, estanho, ouro e prata. Mas isso daí, eles não se utilizavam, vamos dizer assim, como se fosse algo tão valioso que nem a gente pensa hoje, né? Eles usavam, né, esse tipo de material, mas principalmente para fazer trabalhos diversos, ok? Principalmente eu falo assim com essa questão mais o que a gente poderia chamar assim, né, joias, enfeites, entre outras coisas. Era uma terra bastante argilosa e eles utilizavam principalmente para fazer aqueles potes de cerâmicas, né? Não tem como a gente falar de gregos e não falar daqueles potes lindos de cerâmicas. Infelizmente, né, nesses slides que eu coloquei, eu não peguei nenhuma imagem, mas é porque nas próximas videoaulas, quando eu estiver focando principalmente essa parte aí de mitologia, de artes, eu vou acabar pegando muitas dessas imagens aí para vocês, tá? Esse povo, eles eram de navegadores, até porque a gente vê essa necessidade aqui, né, de navegar o mar e também fazer comércio com outras regiões, então por isso que eles eram mercadores e colonizadores, que nem eu citei para vocês aqui na parte da Grécia Oriental. Então, eles faziam essa região aqui de colônia, tá? Uma coisa que eu quero citar, deixar bem claro para vocês, que essas colônias, elas não tinham caráter que nem a gente para pensar em colonização moderna, né? No caso aqui, o Brasil foi uma colônia. Não tinha essa característica, tá? Era simplesmente de povos remanescentes, até porque eles não tinham, vamos dizer assim, formas de sobreviver nessa região, acabaram migrando para essas partes aqui, tá? Até como uma forma de sobrevivência mesmo, né? Então, foi por pura necessidade e não, vamos dizer assim, por querer conquistar ouro, terra e entre outras coisas mais. Quando a gente pensa, né, nessa civilização aqui, a gente tem que observar, né, como foi que surgiram esses primeiros povos. Alguns historiadores acreditam que essa região aqui da Grécia, ela já tenha, né, sido habitada em meados de 45 mil anos antes de Cristo, tá? Mas os arqueólogos, né, os historiadores, eles apenas conseguiram, né, alguns vestígios, de fato,
em torno, assim, né? Até porque a gente para pensar que arqueólogo, ele trabalha com vestígios, né? E muitas dessas datações, elas ocorreram apenas no ano 3000 e 2500 a.C. Então, eles acreditam, né, que foram esses povos aí que deram continuidade nessa cultura grega. E através desses objetos que eles conseguiram, né, aí ter um conhecimento a mais sobre essa civilização que ainda, né, hoje ainda falta muito a ser explicado, tá bom? A região, eu peguei esse mapa aqui que eu achei muito bacana, bem interessante, né, que é falando sobre a dominância dos principais povos. Então, temos aqui, né, de marrom, não sei se dá para vocês observarem, né, a região que vai ficar de dominâncias dos jônios, que eu já vou estar explicando para vocês aqui nessa videoaula, tá? Aqui essa cor aqui, eu brinco, eu falo que é cor indefinida, quando eu não sei a nome da cor, tá, gente? Então, temos aqui, né, a dominância dos dóricos e essa parte aqui, né, de um marronzinho um pouquinho mais claro, seria dos eólios, tá? E temos também essa parte aqui de laranja, né, que seria o território dos acádios, que a gente já estudou em outras videoaulas, tá bom? Vamos aqui então, né? Eu quero que vocês foquem apenas nessa ilha que é a maior das ilhas gregas, né? A região de Creta. É ela que vai ser a base, né, da civilização grega. Então, tudo que tiver que ser criado, né, vai ser criado pelos cretenses, e essas outras civilizações vão acabar pegando esse modelo aí, né, de cultura para poder dar origem às suas cidades-estados. Vamos lá. Em meados de 2200 a.C., né, vai surgir na região aqui de Creta as primeiras civilizações. Então, que nem eu citei para vocês, são eles que vão dar a base. Às vezes, gente, pode ocorrer de eu estar falando civilização cretense ou civilização minoica. Por que minoica? Esses reis, eles eram chamados de minos, tá bom? E uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que todas essas cidades-estados, eles acreditavam que eles tinham algum tipo de parentesco com alguma divindade, né, com algum semideus e entre algo do tipo. E aqui, né, esses reis eram chamados de minos, até por conta da lenda do Minotauro, tá bom? Como é que a gente sabe que essa civilização, ela surgiu e ela que foi a base das outras, né? Por conta desse arqueólogo aqui, chamado Arthur John Evans. Ele, bem na virada, exatamente no ano 1900, né? A gente diz que estamos aí na virada do século XIX para o século XX. Ele fazendo algumas escavações, ele conseguiu observar alguns objetos, né? Que eram datados aí mais ou menos dessa época, de 2200 a.C., e ele conseguiu observar, né, em comparação com as outras civilizações, que essa aqui ela que tinha responsável por dar essas bases, tá bom? O apogeu das cidades cretenses, lembrando que é uma ilha, mas é uma ilha gigantesca, né? Então tinha várias cidades-estados, né? Algo que a gente já estudou. E eu já citei muito para vocês, tá? Deixa eu ver aqui se tem... eu até peguei esse mapa que eu achei bem interessante, eu comentei para vocês. Tem aqui a cidade de Knossos, que ela que era a principal cidade, né, aqui da ilha de Creta, mas tinham vários aí, tá bom? Diz que o apogeu dessas cidades cretenses, ela ocorreu entre o ano de 2200 e 1700 a.C., tá? E como foi que se deu o fim dessa civilização? Pela arqueologia, né, eles acreditam que essa civilização ela foi destruída em meados do século XVII e século XV a.C. Só que até hoje é um grande mistério, porque ninguém sabe de que forma, né, essa civilização aqui elas foram destruídas. Então tem algumas teorias aí, né, que nem eu já citei para vocês em aulas presenciais. A história ela acaba deixando muito mais perguntas do que resposta aí pra gente. Mas, né, alguns acreditam que possa, né, ter havido aí na região de Creta guerra civil entre essas cidades, né, ou alguma epidemia, né, pode ter destruído essas cidades aí, ou então uma onda gigantesca. Deixa eu pegar aqui esse mapa, né, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, Tera.
Tera, cadê? Ah, não tem. Mas fica mais ou menos aqui assim, tá, gente? Essa região aqui. Eles acreditam que um vulcão acabou entrando em erupção em uma dessas ilhas aqui, que é chamada de Tera, e acabou fazendo uma onda gigantesca que invadiu, né, Creta e acabou levando essa civilização aí, né, vamos dizer assim, a extinção. Então, a civilização de Creta, o mais importante que ela deixou para as outras cidades, né, foi esse aflorescimento da cultura aí, tá bom? Enquanto o desaparecimento dessa civilização até hoje ainda é um mistério. Você lembra que eu falei para vocês, né, que a região de Creta era uma região assim que fazia, ou melhor, não a região de Creta, a região da Grécia em geral, né, fazia comércio com muitas civilizações. A região de Creta ela não era muito diferente, tá? Em meados do anos 2000 e 1600 a.C., né, povos vindos da região hindu-europeia, eles eram chamados de aqueus, né? Eu já deixei aqui que eles vão dar origem aos descendentes, né? Eles vão ter os descendentes chamados jônios, simplesmente por conta desse mapa aqui, né? Que eu tinha falado para vocês. Opa, perdão. Aqui, ó. Tá vendo? O território pertencente aos jônios. Então, só para adiantar, ficar mais fácil aí de entendimento, tá? Então, esses povos vindo da região do indo-europeu, chamados de aqueus, eles vão acabar dominando, ou melhor, dominando não, mas eles, né, vão fazer bastante comércio com a região de Creta, tá? E eles tinham uma navegação muito forte comparada às outras cidades-estados. E após o declínio, né, de Creta, quando ocorre essa tragédia aí, quem acabou dominando a região do Mar Egeu foi quem? Foram os aqueus, né? Esses aqueus, eles acabaram dando origem ao que a gente vai chamar de cultura, né? Cretomicênica, né? Por que cretomicênica? Primeiramente porque esses caras, eles se achavam os descendentes, né, de Creta, então eles queriam preservar essa riqueza cultural de Creta, e por eles terem se instalado aqui na região de Micenas, né, chamados de micênicos, e querendo ou não, eles tinham, né, também uma cultura, né, vamos dizer assim, local, eles acabaram fazendo, né, essa junção dessas culturas chamada cretomicênica, e eles acabaram espalhando por toda essa região. Eu achei bem interessante pegar esse mapa para vocês conseguirem visualizar a dominância da civilização micênica, tá? Então, conforme eles dominavam, eles acabavam espalhando também essa cultura cretomicênica. Uma característica, né, dos micênicos é que eles praticavam já a pirataria, algo, vamos dizer assim, não tão incomum durante aquele período, tá? E meados do século XIII, é bom focar isso daqui para vocês, tá? Eles acabaram dominando aqui a região de Creta, né? Até porque eles acreditavam que eles eram os descendentes, não poderiam deixar essa região aqui, né? Vamos dizer assim, à mercê de qualquer invasor. Então, aqui temos a região de dominância, né, dos micênicos. A Creta, ela pode ter dado, né, o pontapé a essa cultura grega, mas quem espalhou e quem teve, né, uma grande importância aí também foram os micênicos, né? Olha aqui a região que eles dominavam. Os micênicos, né, historicamente falando, eles vão acabar participando aí de um episódio que até hoje, né, tem-se muita dúvida, tem muito questionamento, é algo assim que até hoje, né, livros, filmes, séries, eles exploram muito esse assunto, que seria a Guerra de Troia, né? O que seria a Guerra de Troia? A Troia, deixa eu pegar aqui o mapa para vocês, para ficar mais de fácil entendimento. Troia, dá para vocês observarem aqui, ó, tá vendo? Ela dominava essa região aqui do Mar Egeu e do Mar Negro, né? Era uma região também, vamos dizer assim, marítimo comercial. E a região de Troia, ela via, né, a Micenas como a sua maior inimiga.
E por esse motivo, ela tinha planos de tentar tirar esse poderio, essa hegemonia, que nem eu mostrei aqui no mapa a seguir, né? Toda essa dominância que era enorme. Olha a Troia aqui, coitada. Então, ela tinha, assim, era um pouco temerosa. Então, por esse motivo, né, quando Paris, que era um dos filhos, né, um dos herdeiros aí, né, do trono de Troia, quando ele acaba visitando a região, né, da Grécia, mais especificamente Esparta, ele acaba sequestrando a mulher, né, do rei de Esparta, a famosa Helena. E isso daí vai acabar desencadeando uma guerra épica, né, porque o rei de Esparta, ele nunca quis aceitar isso daí, era uma afronta. E Micenas, né, também se vendo assim como, nossa, como esses caras conseguiram invadir aqui, sequestrar uma das nossas, vamos dizer assim, conterrâneas, né? Não seria possível aceitar essa afronta. E não só por isso, né? Mas a própria Micenas, ela estava de olho naquele território ali, entre, né, o Mar Negro e o Mar Egeu, que ela queria expandir mais ainda os seus territórios aí. E acabou desencadeando nessa briga, essa guerra, esse conflito, que nada mais foi do que as cidades gregas, tá? Se uniram contra o poderio de Troia. Pegando aí um pouco, né, do que essa parte literária, né, fala, diz, né? A gente sabe muito sobre a Guerra de Troia, porque teve um livro chamado A Ilíada. Ela que foi a responsável de registrar, né, todo esse embate, e foi possível a gente ter uma noção, né, do que foi a Guerra de Troia, tá bom? Só para poder me adiantar um pouco aí, ficar mais fácil para vocês, tá? Tem um filme, claro, gente, que devemos levar em consideração a parte mitológica, tá? Os gregos, tudo que eles faziam, eles acreditavam muito nessa parte mitológica, acreditavam na interferência de deuses, de semideuses, e entre outras coisas mais, tá? Mas tem um filme muito bacana, muito interessante, quem tiver a curiosidade, né? O próprio filme é chamado Troia. Lá vai eu novamente fazer merchandising pra Netflix, né? Tem uma série da Netflix também abordando esse assunto, né? E só para poder adiantar, né? Quem acabou vencendo, né? Esse conflito foi, no caso, as cidades gregas. Porque as cidades gregas, elas foram muito mais inteligentes, foram mais articuladas, como elas sabiam que não ia conseguir, né, ultrapassar os muros da cidade de Troia, eles acabaram criando esse cavalo, por isso que eu coloquei essa imagem aqui do cavalo, tá bom, para vocês, e colocaram os soldados aqui dentro, que os troianos, acreditando que tinham vencido a guerra e que isso daqui era um presente de paz dos gregos, eles acabaram fazendo uma festa, se embebedando, e quando chegou, né, tarde da noite, esses soldados saíram, abriram os portões, né, de Troia, e fez com que todo o exército que estava escondido dos gregos acabasse invadindo esse território e matando aí praticamente a sangue frio e covardemente toda a população troiana, tá? Claro que, falando historicamente, recentemente, né, acabou tendo algumas escavações, né, e acabou sendo, assim, comprovadas que na região de Troia tinha-se armamentos, né, dos povos gregos, dos povos troianos, e que condiziam, né, com a datação do período, né, que supostamente poderia ter ocorrido a Guerra de Troia, e estava escrito no livro Ilíada, né? Então, isso daqui vai ser algo bastante, vamos dizer assim, extraordinário, porque até então, que muitos historiadores acreditavam que a Ilíada era nada mais do que o fato de contos, mitologias, né, poesias que simplesmente foram reunidas em um livro, né, acabou-se, né, vamos dizer assim, sendo comprovada que pelo menos a cidade de Troia, ela existiu e que ela foi sim destruída, né, por um incêndio que tem uma datação aí muito próxima, né, da datação que foi citada no livro dizendo que ocorreu a Guerra de Troia, tá? Então aqui coloquei a vitória de Micenas. Então Micenas, né, teoricamente ela deveria ter saído fortalecida, mas o que ninguém imaginava é que durante esse período estava surgindo invasões de um povo muito, mas muito guerreiro, né? Que vão ser
os dórios, né, que eles que vão dar origem ao que a gente vai dizer, né, que seria o povo espartano, né? Eu até coloquei essa imagem aqui para vocês, do filme, né, 300, que fala um pouco, né, sobre esse poderio militar aqui, né, de Esparta. Vocês não se preocupem, porque nas próximas videoaulas, quando a gente vai falando sobre o período clássico, eu vou estar focando sobre essas duas civilizações que eu já falei para vocês hoje, que no caso seriam os jônios, né, e nesse caso, né, que os jônios lá na frente vão ser os atenienses, e os dóricos que vão ser os espartanos. Então, vai ser uma videoaula falando só sobre essas duas civilizações, tá? Quando ocorreu essa invasão dórica, né? Ela ocorreu em meados de 1200 ao ano 1000 a.C., tá? E foram povos que acabaram chegando nessa região aqui. Deixa eu pegar para vocês poderem observarem. Então, eles acabaram invadindo todo o território de Micenas. E esses dóricos, eles vieram conquistando, né, todas essas cidades e destruíram principalmente a capital, né, que seria a cidade de Micenas aí, que seria esse ponto forte, né? Eles acabaram ficando muito nessa região das planícies, porque além deles serem povos guerreiros, eles também eram pastores, né? E por conta disso, eles também precisavam, né, não só pastores, mas também agricultores. Então, eles precisavam também de terras férteis, né, para poder viver nessa região. Então, eles pegaram nessa região e ali tomaram residência e ficaram, tá? Vamos aqui. A grande parte, né, da população que vivia nessa região aqui, aquelas que não foram expulsas, aquelas pessoas que não conseguiram fugir, muitas delas acabaram sendo escravizadas, tá? E vai ser durante esse período na história da Grécia que a gente vai dizer que vai ocorrer a primeira diáspora. O que é diáspora? Fuga, né? E então, grande parte desses micenas, eles vão acabar fugindo dessa região e vão acabar indo para as regiões mais montanhosas e vão ficar aqui em ilhas, porque não era território, assim, vamos dizer, muito que os espartanos queriam. Por isso que eu peguei esse mapa aqui, que é para ficar mais fácil para vocês poderem visualizar, né? Então, essa parte aqui, né, que eu falei para vocês que é de cor indefinida, vai ser o território que os espartanos, né, eles vão conquistar. Então, você vê que eles dão mais preferência para as regiões planas, tá? Uma coisa que eu não lembro se eu citei para você, mas vou citar novamente, a região de Creta aqui, porque eles vão dominar. Porque toda essa região era uma região, né, vamos dizer assim, muito fértil, tinha as terras muito férteis, e isso daí era muito benéfico para eles, principalmente nessa parte da agricultura. Então, por isso que eles vão dominar essa região, tá? De resto, aqui você vê que os espartanos, né, ou melhor, os dóricos, né, eles não vão fazer questão nenhuma de ficar nessa região, e vai ser para essa região que esses povos, né, os micênicos que foram expulsos, eles vão acabar tomando, né, residência, vão acabar fixando aí, né, se fixando, tá? Que nem eu já tinha citado para vocês lá no início do vídeo, né, esses descendentes dos aqueus, né, o que conseguiram fugir, né, da diáspora, lembrando que aqueus e micênicos, né, seriam aí os mesmos povos, é tudo questão de nomenclatura, tá bom? Então, esses aqueus aí, que são os micênicos, eles vão ficar conhecidos como os jônicos depois, né, dessa primeira diáspora aí, tá bom? Então, a gente já consegue observar a localização de cada civilização. Então, pegamos aqui os dóricos, né, pegamos aqui os jônios, né, pegamos aqui os eólios, tá? E o território dos acadianos, mas os acadianos aí não tem tanta mais importância pra gente não, porque a gente já citou, já falou sobre eles em outra videoaula, tá? Vamos lá, historicamente falando, né? A história da Grécia ela é dividida em pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Então, ela é dividida em 5 partes, tá? Tudo isso daqui que eu citei para vocês, né, toda essa videoaula, ela seria o período que a gente vai dizer que é pré-homérico, que é um período em que você vê que tem a movimentação dos povos, conquista de território, né, criar suas próprias características. Então, né, o período pré-homérico, ela tem essas
vamos dizer assim, essas dimensões. Já no período da Grécia Homérica, que seria o segundo período, tá? Claro que tem alguns livros de história que não consideram o período pré-homérico como sendo uma divisão da Grécia, né? Então, alguns acreditam que o primeiro período seria homérico. Então, eu tô explicando as duas formas aí, porque dependendo dos livros que vocês lerem, pode estar descrito dessas duas maneiras, tá? Então, quais seriam as características, né, da Grécia Homérica? Primeiramente, porque recebe esse nome, por conta desse sujeito aqui, Homero, que vai dar essas características. Ele vai ser, né, um personagem muito importante, porque ele vai acabar criando, né, essas duas epopeias, essas duas literaturas aí. A primeira seria a Ilíada, a Guerra de Troia, que eu já citei para vocês, e também, né, tem outra epopeia chamada Odisseia, que é contando, né, a história de Ulisses. Ulisses era o rei de Ítaca, tá bom? E ele era um, né, dos comandantes aí das tropas dos gregos. Essas epopeias, elas foram escritas por volta do ano 700 anos antes de Cristo, tá? E por que essas epopeias, elas vão ser tão importantes? Porque elas é que vão ser responsáveis por dar as características, né, dessas civilizações gregas aí. Eu falei para vocês que era a civilização de Creta, mas por conta da diáspora, muita coisa acabou se perdendo. Então, essa preservação cultural se deu muito através desses escritos, tá bom? Então, através desses escritos que foi possível organizar principalmente instituições governamentais e também conseguir, né, se organizar nessa questão das crenças religiosas, tá bom? Eu já tinha citado para vocês que os Dórias, eles vão fundar a cidade de Esparta aqui, pegando o mapa para vocês observarem. Porque eu tô citando a cidade de Esparta para vocês novamente, que nem eu citei quando eu estiver falando sobre o período da Grécia clássica, a gente vai focar muito sobre duas civilizações, tá? No caso, seriam os espartanos e seriam, né, aí os atenienses. E eu até coloquei essa imagem aqui, né, que é do filme 300 de Esparta, né, dos espartanos aí, dos povos guerreiros, tá? Vamos lá, então. Nossa, gente, nem eu acredito que eu tô falando assim, então, desculpa se eu estiver falando muito rápido, é que é muito assunto para citar, né, apenas num vídeo. Então, se caso vocês já tiverem dúvida, já vai deixando aí no comentário, tá? O período aqui da Grécia Homérica, quando ela ocorre, ela é entre o século 12 a.C. até o século 8 a.C., tá bom? E durante esse período, a economia das cidades jônicas, que eu já falei para vocês que seriam aqueles remanescentes, que seriam aqueles aqueus que acabaram fugindo, né? Praticamente eles viveram, né, uma economia de subsistência. Então, antes, para quem dominava todos os mares, agora produz apenas para poder sobreviver, tá? A escrita, né, porque eu quis deixar bem destaque aqui as escritas, né, fazendo aí, né, um link com a outra videoaula que eu já gravei, já passei para vocês aí, né, que foram dos fenícios. Então, vai ser durante esse período que a escrita, ela vai retornar, né, para as cidades gregas, e os gregos, eles vão acabar se utilizando muito dos caracteres dos fenícios. Você lembra lá que eu citei para vocês, né, que o maior legado dos fenícios vai ser, né, o alfabeto, que vai ser utilizado tanto pelos gregos quanto pelos romanos, né? E eles vão acabar aí dando origem ao alfabeto que a gente se utiliza no mundo aí ocidental, ok? Gente, no próximo vídeo eu estarei falando para vocês, né, do período da Grécia Arcaica, tá? Então, a gente vai falando do período da Grécia Arcaica inteira, e a gente vem focando principalmente nessa questão das instituições governamentais, tá bom? Então, a gente vai falando aí um pouco sobre essas divisões, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Já pedi, se caso tiverem dúvida, pode deixar os comentários aí no vídeo, tá? Que eu estarei respondendo pra vocês, tá bom, turma? E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Beijo, beijo, turma. Até a próxima e tchau, tchau.